fogo, aquietai-vos. O verso de número 10 começa dizendo: aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Olhe para mim, eu vim aqui nessa noite dizer para você, para que você se aquiete. E o único motivo da qual eu venho dizer a você para que você se aquiete é para te informar que Ele é Deus. Isto é o suficiente para que aquietemos a nossa alma. Isto é o suficiente para que descansemos em Teus braços. Isto é o suficiente para que o nosso coração não se desespere. Igor, como eu não me desespero diante da tribulação? Como eu não me desespero diante da iminência do problema? Como não me desesperar diante da perda, diante da vergonha, diante da frustração? Como o salmista Davi nos diz: aquietai-vos, porque sabei que Ele é Deus. E se Ele é Deus, saiba de uma coisa, meu amado: todas as coisas estão no seu controle. Igor, a minha vida está no controle de Deus, sim. Mas aconteceu algo terrível na minha vida, sim. Ele sabe e Ele controla. Até mesmo as tribulações, até mesmo as aflições da vida, até mesmo as crises, Ele está no controle. Nada foge do controle da mão de Deus. Confesso a você que eu poderia ir embora agora, poderíamos fechar os nossos olhos, orarmos e irmos para a nossa casa. Que o Espírito Santo falou no meu coração durante essa semana. E quando eu orava: Senhor, que falo na noite para o teu povo? Ele falou: fale ao meu povo para que aquiete. Fale ao meu povo que descanse em mim. Fale ao meu povo para que aquiete o seu coração. Pois eu sou Deus. Eu sei do que você precisa. Eu sei daquilo que você também não precisa. Por isso Ele nos dá o que precisamos e tira aquilo que não precisamos. Porque a medida não é nós. Não somos nós que achamos o que nós precisamos. Na Grécia Antiga havia um homem chamado Protágoras. E este homem de nome Protágoras, um filósofo, um homem muito inteligente, ele disse que o homem era a medida de todas as coisas. Ou seja, tudo aquilo que o homem desejasse, tudo girava em torno dele. E foi através de um pensamento de Protágoras que o homem mudou completamente a sua história. Durante muito tempo o homem se colocou no centro do universo. O Deus que criou todas as coisas, o nosso Deus Criador, foi substituído pela vontade humana. Pode olhar para o lado, pode olhar para a tua vida, pode olhar para a sociedade que vivemos hoje. Se ela não está reverberando, senão um pensamento de um filósofo grego chamado Protágoras, aonde aquilo que eu quero, aquilo que nós necessitamos, aquilo que o sistema diz que precisamos, é o que nós buscamos o tempo inteiro. Trabalhar, trabalhar, angariar, amealhar, juntar, estudar, e você faz o bacharel, e você faz a pós-graduação, e você faz o mestrado, e não está bom, você faz o doutorado, está sempre buscando aquilo que você não tem. E isso tem trazido perturbações ao coração do ser humano. O ser humano esqueceu a sua capacidade de se aquietar. Não temos mais parado e descansado. Desculpa, esqueci a garrafinha. Eu vou lembrar da garrafinha.
Percebe como nós temos perdido a capacidade de ficarmos quietos, confiados em Deus. E eu estou falando para cristãos, eu estou falando para homens e mulheres que creem, homens e mulheres que têm Jesus no coração, que dizem: Senhor, Tu mora comigo, Senhor, eu sou Teu servo. Mas no momento da tribulação parece que isso não é o suficiente, e perdemos a total capacidade de esperarmos. Mas Igor, eu tenho esperado, mas eu tenho esperado de maneira ansiosa, eu tenho esperado de maneira desesperadora. Escute, o servo de Deus, ele espera, e ele espera em paz. Esta é a bênção de Deus sobre a minha vida e a tua vida. Não apenas esperar, mas esperar em paz. Temos esperado, mas esperado de maneira dolorosa, esperado de maneira sofrível. Por quê? Porque trocamos a centralidade da nossa vida, as nossas necessidades sobrepujaram a vontade de Deus. O que o salmista está nos ensinando é: aquieta-te e sabei que Ele é Deus. Nada ocorre na minha e na tua vida que não esteja no controle de Deus. Vocês estão entendendo o que o Senhor está falando para nós essa noite? Quantos entraram aqui nessa noite desesperados, doloridos, dizendo: Senhor, eu não sei nem mais o que eu vou fazer lá. Já estou indo no automático. Mas o Espírito Santo que aqui está, ele diz para você nessa noite: aquieta-te, meu filho. Eu convido você a abrir a tua Bíblia em Mateus capítulo 11. Verso de número 28. Diz assim a palavra de Deus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E achareis descanso para a vossa alma. Você pode repetir após mim? E achareis descanso para a vossa alma. Quem já esteve cansado aqui? Quem nunca se cansou? Quem nunca se fatigou de alguma coisa? E estar cansado é algo interessante, porque quando estamos cansados, extremamente cansados, nós não conseguimos executar obras que faríamos tranquilamente. Eu gosto muito de ver aquelas lutas de MMA. Eu gosto muito de ver UFC. E eu vejo aqueles homens fortes lutando. Homens preparados, treinados. Eles entram naquele octógono e começam a lutar. Quando chega no quarto round, eles estão exaustos, mas tão cansados, que eu acredito que se eu e você entrássemos, nós bateríamos neles, por causa do seu cansaço. Eles não conseguem levantar os seus braços para esmurrar um ao outro, para ver quem ganha. Tem hora que parece que eles vão se abraçar e falar: tá bom, um não está aguentando mais e brigar com o outro mais. O cansaço, ele faz com que a gente não consiga fazer coisas simples. O cansaço tem a capacidade de nos paralisar. Tem gente que está parado na vida
espiritual há muito tempo porque está cansado. Está cansado de sofrer. Está cansado de dar murro em ponta de faca. Está cansado de ouvir promessas e promessas e promessas de que Deus vai fazer, que Deus vai restaurar, de que Deus é Deus, é Deus. Deus fez tanta promessa que eu fico olhando, tem hora, todo mundo tem uma promessa feita por Deus. Será mesmo que Deus fez tanta promessa nessa galera toda? Olha, Deus prometeu que eu ia ser isso, Deus prometeu que eu ia ter uma casa, Deus prometeu que eu ia ter um carro, Deus prometeu, Deus está parecendo mais o Silvio Santos do que realmente Deus. E as promessas, vira e mexe, estão envolvidas em coisas. É casa, é carro, é emprego, é isso, é aquilo. É de nos dar? Sim. Mas o nosso Deus está preocupado muito mais com outras coisas da minha vida e da tua vida do que coisas. Quando estamos cansados, perdemos a capacidade de concentrar-nos. Perdemos a capacidade de entendermos coisas simples. Quando estamos cansados, não conseguimos nem compreender o que está à nossa volta. Quem está cansado perde a capacidade de ouvir, se irrita fácil. Quem está cansado não consegue perceber muitas vezes a voz de Deus. Deus está falando ao teu coração: filho, confia. Mas por você está cansado, por você está sobrecarregado, você não consegue mais ouvir a voz de Deus. Digo, a vida nos cansa, sim. Ser pai, ser mãe, ser um profissional, ser um trabalhador, cansa. Estar desempregado cansa também. Tudo nessa vida cansa, sim ou não? Não quer fazer nada, cansa. E quando eu estou cansado de fazer nada, o que eu faço? Descanso. Quem já ficou desempregado sabe o que eu estou falando. E é um dos piores cansaços que existem, é o cansaço de quem está à procura de emprego. A avó falava isso com propriedade. A avó falava: vó, eu estou cansado, tenho que trabalhar. Ela falava: graças a Deus, filho, que você está saindo para trabalhar. E aqueles que saem para procurar emprego. Mas enfim, o cansaço é uma coisa que dá em gente. Eu sempre falo isso, é uma coisa que dá em gente. Você já viu um poste falando assim: olha, eu estou cansado de ter que às 18 horas acender. Não, o poste não fica cansado. Quem fica cansado somos nós. E se não há jeito, a vida, a labuta diária, acordar às 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, termos afazeres, nos cansa? Sim. Só que para o cansaço do corpo, o que temos que fazer? O que resolve o cansaço do corpo? Descanse. Uma boa noite de sono dormida revigora as suas forças, sim ou não? Sim. Então perceba que para o cansaço da vida não tem dificuldade. Cansou o corpo? Descansa o corpo. Mas o cansaço da alma? E o cansaço das emoções? Como que eu consigo descansar nos braços do Senhor, se a minha alma está inquieta, se a minha alma não consegue parar de pensar no problema, se a minha alma não consegue parar de pensar no que vai acontecer? Em grande escala, aquilo que inquieta-nos não é aquilo que acontece hoje, mas é o que pode acontecer amanhã. Já percebeu isso? Aquilo que mais aflige o ser humano não é a realidade de hoje, mas é o problema do amanhã. E tem um probleminha, eu falo que é um demônio mesmo, chamado e se? E se acontecer isso, meu querido? Quantos e se na sua vida você já falou,
você já pensou, você já sofreu, e quando tu chegou lá não aconteceu nada daquilo. Quando sofrimento antecipado nós fomos acometidos na vida? Quantos? A nossa alma se perturbou, a nossa alma caiu por terra. Por quê? As preocupações do amanhã nos inquietaram. Mas eu quero falar de uma inquietação. Eu quero falar de um cansaço que está sobre todo ser humano. Maior que o cansaço do corpo, maior que o cansaço da alma. Eu quero falar de um cansaço que recai sobre todos nós. É o cansaço do pecado. Igor, o pecado cansa? Cansa. Você quer ver alguém cair por terra, alguém se prostrar, alguém ficar totalmente envergonhado? É quando nós pecamos. Quando alguém peca, quando você peca, quando eu peco, parece que fica uma tonelada sobre as nossas costas. Culpa. E vem dedo na cara. E quando as pessoas veem nosso pecado, quando o nosso pecado é colocado no data show da vida, e toda a família sabe, todo mundo sabe, pior ainda. Ah lá. Viu? Viu o que ela fez? Viu o que ela aprontou dessa vez? E depois que você passa e vence, fica sempre na expectativa. Vamos ver qual vai ser a próxima dele. Vamos ver qual vai ser a próxima dela. Isso são fardos que vamos colocando em nossas costas. O maior fardo que um homem pode carregar é o fardo do pecado. Muitos não têm conseguido mais caminhar com Deus porque estão carregando o pecado. Estão carregando em seus lombos a culpa, a vergonha. Deus perdoa, mas o esposo não perdoa. Deus perdoa, mas a esposa não perdoa. Deus perdoa, mas o pai, a mãe, os filhos, os amigos, a igreja não perdoa. Isso tem feito com que pessoas lancem sobre os seus lombos um fardo muito grande. E fardo grande gera cansaço e inquietação. Torna-nos incapazes de nos relacionarmos com Deus. Primeira carta de João, capítulo 1, verso de número 9. O apóstolo João diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e de toda a injustiça. Igor, quando que eu acho descanso para a minha alma? Quando eu lanço os meus pecados sobre a cruz. Você não precisa carregar a culpa. Você não precisa carregar mais a vergonha. Você não precisa mais sofrer de inquietações por causa do seu pecado. O que você precisa fazer, meu querido, é achar descanso no perdão de Cristo. O que você precisa fazer nessa noite é dizer: Senhor, eu sou pobre e pecador, eu sou um miserável, eu sei quem eu sou, mas eu também sei quem Tu és. Eu sei que em mim não há nada de bom. Eu sei que a minha produção não é boa. Eu sei que os meus pensamentos não são pensamentos de paz. Eu sei que os meus pensamentos são pensamentos horríveis. Eu sei que as minhas atitudes são péssimas. Mas o que eu faço, Senhor?
lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, lance sobre Ele todo o seu passado, os seus pecados, e saiba que Ele te perdoa. Eu vim nessa noite dizer para você, meu amado, que anda inquieto por causa do seu pecado, porque nada inquieta mais a alma de um homem do que o seu pecado. Nada mais confronta um homem do que o seu pecado. E falo de pecados que muitas vezes ninguém sabe, só nós sabemos. Existem pessoas que não sentem mais a presença do Espírito Santo, porque elas estão esperando se livrarem dos seus pecados para poderem chegar a Deus. Escute uma coisa, em nome de Jesus, aprenda isso hoje. Você não lança o seu pecado fora para se aproximar de Deus. Você se aproxima de Deus e o seu pecado é lançado fora. Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, vós que estáis sobrecarregados. Ele não disse, olha, tirem esse fardo, tirem os pecados da sua vida, aí sim vocês venham a mim. Não, ele disse: vinde a mim, e quando você vier a mim, achareis descanso para a vossa alma. Tudo o que eu queria era um descanso. Tudo o que eu queria era um Deus que me perdoasse. Tudo o que eu queria, Igor, era um Deus que me compreendesse. Tudo o que eu queria era andar de cabeça erguida novamente. Sabe de uma coisa? Você não precisa mais andar envergonhado, porque toda vergonha que era sobre nós, diz a palavra que Ele tomou sobre si. No Gólgota, no monte chamado Caveira, lá estava Jesus Cristo, crucificado. E crucificado ele clama: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, uma palavra hebraica que dizia: Deus meu, por que me abandonastes? O próprio Cristo sentiu o desprezo do meu pecado, do teu pecado. Sabe por quê? Para que você não mais sentisse. Ele mesmo sentiu a vergonha de estar longe de Deus naquele instante, para que eu e você hoje não estivéssemos mais distantes. Ele tirou toda a barreira, tudo aquilo, meu amado, que te impedia de se aproximar de Deus, aquilo que impedia você e eu de nos aproximarmos, de adorarmos a Deus, de sentirmos a presença de Deus, foi tirado. Todo o descanso para a nossa alma está disponível para mim e para você. E por que nós não temos encontrado descanso? Porque insistimos em viver conforme as nossas forças, porque insistimos em fazer do nosso jeito, porque insistimos em achar que vamos nos aproximar de Deus quando nós estivermos certos, quando nós mudarmos as nossas atitudes. Aí sim eu vou a Cristo. Deixa eu abandonar esse pecado aqui primeiro, deixa eu abandonar essa vida, aí, meu Igor, eu vou servir a Deus. Esta é a maior mentira que o homem pode dizer para Deus, porque homem algum é capaz de remover os seus próprios pecados, homem algum, mulher alguma é capaz de abandonar os seus pecados. A única coisa que faz um homem e uma mulher abandonar os seus pecados é quando ele está em Cristo Jesus e ele torna-se nova criatura. Nós só achamos descanso em Cristo Jesus.
Verso 30, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está cansado de carregar fardo pesado? Está cansado de carregar culpa? Está cansado de carregar vergonha? Tu está cansado de carregar aquela palavra que diz: ah, você não tem jeito não, ah, você não presta mesmo não, para você não há jeito, você é assim mesmo, seu pai é assim, seu avô é assim, você também vai ser assim, e o seu filho também vai ser assim. Pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ainda que os avós tenham sido, ainda que os pais tenham sido, ainda que tudo tenha sido, diz a palavra que ele se torna nova criatura, e as coisas velhas se passam, e eis que tudo se faz novo. Eu digo a você que é impossível aquele que está em Cristo não produzir bons frutos, porque a capacidade de produção dos frutos não estão nos ramos, está em quem? Na árvore. A capacidade minha e a capacidade sua de fazermos coisas boas, de honrarmos ao Senhor, de nos arrependermos, não está em nós, está nele. Igor, tudo que eu preciso fazer está arraigado, está conectado na videira. Como que eu faço isso? Uma palavra só: creia. Creia naquilo que os olhos não viram, creia naquilo que os ouvidos não ouviram, creia naquilo que não penetrou, que não adentrou o coração humano. Creia, é a fé. O Espírito Santo está aqui neste lugar, gerando fé, entregando fé para você. E o que você vai fazer com esta fé? Há muitos que pegam a semente da fé que o Espírito Santo gera nos corações e dizem: ah, essa sementinha deixa eu guardar aqui para depois. Mas existem outros que pegam essa semente, colocam no terreno do coração e permitem que esse terreno possa produzir os frutos da fé. O que você vai fazer hoje com a semente da fé que o Senhor tem plantado no teu coração? Você vai jogar de lado, porque você tem muita coisa para resolver ainda. Eu tenho que mudar algumas coisas da minha vida, Igor, para tomar uma postura diante de Deus. Saiba de uma coisa: você nunca tomará uma postura diante de Deus, porque você não tem capacidade alguma de resolver os seus problemas, porque somos frágeis e fracos. Isso pode servir muito bem para você se enganar, mas o Espírito Santo está batendo a porta do teu coração nessa noite, dizendo: filho, aquieta-te, calma, espere em paz, tomai o meu jugo que é leve, não abandone o pecado, reconcilia-te comigo, esteja arraigado em